Boa tarde, meus queridos. Vamos entrando mais um dia de conflito entre Israel e Palestina, entre Israel e Hamas. E hoje eu gostaria de falar sobre alguns pontos que me chamaram muita atenção, além de todos que eu já mencionei ao longo desses dias, esses últimos dias. Hoje a gente consegue ver mais uma evolução institucional do ponto de vista de apoio sobre esse conflito. Aqueles que apoiam Hamas, aqueles que apoiam Israel, aqueles que supostamente apoiam a Palestina e, de uma forma ou de outra, acabam apoiando o conflito, a continuação do conflito, pelo seu braço militante, entre aspas, que seria o Hamas. Ou seja, aqueles que apoiam e falam liberte a Palestina, estão pedindo a libertação da Palestina e aplaudindo esse suposto ato de libertação através de um ato violento perpetuado por um grupo terrorista. Tendo em vista isso, eu acho interessante a gente fazer algumas analogias e algumas reflexões. Será que você gostaria de ser livre, supondo que você tivesse uma posição desprivilegiada, ainda que injustamente? Mas supondo que foi um irmão seu, sei lá, virasse e falasse, olha, eu tenho a solução para a nossa liberdade, tá? E a nossa solução para a nossa liberdade é a seguinte, eu vou ali, vou pular aquele muro ali e vou matar pelo menos ali umas 100, 200 mulheres e crianças. Vou matar ali alguns inocentes e aí vou sequestrar vários deles, a gente vai usar eles como troca para a gente conseguir o que a gente quer. A pergunta que fica para todos nós é: você gostaria da sua liberdade dessa forma? Será que essa é uma forma, não há moralidade nisso, mas uma forma legal, decente de você conseguir aquilo que você quer? Ainda que você estivesse nessa situação, eu acho que isso é uma reflexão que todos nós temos que fazer. Será que vale a pena eu ter a minha liberdade quando tenho centenas de mulheres e crianças mortas aos meus pés? Eu não gostaria desse tipo de liberdade. Não gostaria mesmo. E nem eu aceitaria que alguém lutasse pela minha suposta liberdade em meu nome, utilizando esse tipo de atitude. Eu falo isso porque a gente vê toda hora esse tipo de argumentação. Liberte a Palestina, liberte aqui, liberte ali. E eu fico pensando se essas pessoas têm noção do que elas estão pedindo, do que elas estão falando. Porque me parece que não. Certamente algumas pessoas são movidas por ódio, algumas pessoas são movidas por ódio puro, certas pessoas não têm o menor apreço pela vida humana. E essas pessoas certamente caem dentro desse conceito de que eu aceito qualquer tipo de atitude para poder ganhar o que eu quero ganhar. E existem pessoas assim, todos nós sabemos disso. Mas tem muitas pessoas que muitas vezes elas tomam certas atitudes e vão no meio, né, vão aonde a banda toca, vão atrás da sua tribo e do seu culto, né? E não sei se elas têm bem noção do que elas estão apoiando. Elas falam sobre vamos libertar, vamos fazer isso, como se houvesse de fato uma prisão, assim, né? Tem pessoas que têm essa única e exclusiva visão entre oprimidos e opressores. E com certeza, eu já falei aqui também na vez passada, eu não tô, o meu objetivo aqui não é absolver Israel de nenhum ato cometido anteriormente. O meu objetivo aqui é analisar sob essa ótica, né? E se Israel, mês que vem, bombardear vamos dizer assim, desprovocadamente, né? Bombardear um alvo e matar mulheres e crianças, ou pular o muro ali da faixa de Gaza e começar a fuzilar e sequestrar crianças, com certeza eu vou fazer os mesmos vídeos sobre Israel. Porque eu não me importa o lado aqui, me importa as ações, analisar essas ações sob o ponto de vista da vida humana. Então, e desses princípios. E eu acho que essa é a reflexão que todos nós temos que fazer. Então, assim, a gente tem que olhar para isso e verificar por que essas pessoas apoiam esse tipo de questão.
tem pessoas que veem o mundo sob a ótica dos oprimidos e dos opressores, e isso é uma narrativa muito comum na extrema esquerda. E tentando unificar tudo isso que eu falei até agora e dando continuidade, se você é uma pessoa que vê o mundo exclusivamente sob a ótica dos oprimidos e opressores, e você apoia esse tipo de atitude, tudo bem. Mas saiba que você está apoiando um ato terrorista. E saiba que você está apoiando um ato que culmina na destruição e na morte de civis inocentes. E eu acho que é isso que a gente precisa deixar claro. Ainda bem que nós ainda temos a liberdade de expressão. E eu acho muito interessante que a liberdade de expressão que se tenta, né, vamos dizer assim, abolir. A liberdade de expressão ela não é absoluta, mas existe uma tentativa mais ou menos de abafar certas liberdades de expressão. Principalmente por parte da extrema esquerda, na época do Covid, e de você não poder postar ou questionar certas narrativas, né, e tudo mais. E agora é ótimo a liberdade de expressão existir dessa forma, principalmente no Twitter, né, depois que o Elon Musk comprou o Twitter, porque você pode ver várias pessoas de extrema esquerda, não é muito comum de ver isso entre pessoas de direita, tá? Mas se a gente vê pessoas de direita falando sobre isso nesse momento, é óbvio que a gente também vai criticar. Mas a gente vê esse comportamento mais comum na extrema esquerda, não é nem na esquerda, eu acredito que seja na extrema esquerda. Eu não acredito que todas as pessoas. Eu sou um cara provavelmente mais de esquerda do que de direita, inclusive. Então, assim, eu não vejo isso como se fosse algo da esquerda, eu vejo isso como se fosse mais da extrema esquerda. Quando você vê esse tipo de pessoas nas ruas, em Brasília, né, quando você cadê as manifestações do governo contra esse tipo de ato de forma veemente? Até agora eu não via o nosso Ministério dos Direitos Humanos se manifestar sobre essa questão. Cadê? Aonde está? Enfim, quando a gente vê essa falta ou esse apoio, né, popular, ou esse apoio sendo realizado dessa forma, a gente vê que essas pessoas estão se mostrando, elas estão deixando claro qual é a posição delas. Elas estão deixando claro que a posição delas é apoiar um grupo terrorista, é apoiar um grupo que voa de paraglide, né, num festival e é capaz de fuzilar 260 pessoas inocentes que não tem muitos nem são ali, tem de várias nacionalidades, até porque é uma festa, é uma rave, e muita gente apoia esse tipo de questão, acha que isso tem até jornalistas que dizem que isso é um alvo de oportunidade. Ou seja, um alvo de oportunidade, quer dizer, o Hamas entrou ali e ele fez exatamente aquilo que ele queria. Isso é que é um alvo de oportunidade. Você vê um alvo, ó, eu tenho uma oportunidade de fazer aquilo, tá? Qual é a sua oportunidade? Então eu vou matar 260 pessoas inocentes, ok, então é isso. Então você está fazendo exatamente aquilo que você quer fazer. E, e assim, isso é abominável. Mas é bom a gente ver quem são essas pessoas. É bom a gente ver que tem algumas, inclusive do ponto de vista institucional, apoiando esse tipo de coisa. A gente consegue ver na tela agora uma foto que depois foi até apagada, né, pelo Black Lives Matter de Chicago como instituição, apoiando. Nós estamos com a Palestina e é a foto de um homem de paraquedas com a bandeira da Palestina, e esse paraquedas faz alusão justamente à infiltração do Hamas na festa rave que culminou na morte só ali de 260 pessoas. Então assim, e depois eles apagaram, porque o
backlash, né? Enfim, as pessoas ficaram tão revoltadas com isso que acabou dando uma repercussão grande e eles apagaram, pelo visto. Mas quando você vê certas instituições, e aí você tem alguns partidos políticos, eu já até mostrei na vez passada, em vídeos passados, em algumas demonstrações em Brasília, quando você vê alguns partidos políticos se manifestando a favor disso, é justamente essa questão. Eles estão dizendo exatamente o que eles querem, eles estão mostrando exatamente o que eles são, que é o que? Apoiadores de atos terroristas. Ou seja, para eu conseguir o que eu quero, eu não teria problema nenhum em ter mulheres e crianças mortas aos meus pés. Porque quem apoia esse tipo de atitude, no fundo, seja você uma instituição, seja você uma pessoa, se você está apoiando isso, eu estou falando de um ato terrorista. Se você apoia isso, se você bate palma para isso, você está apoiando a atitude perpetuada pelo Hamas. Ou seja, você pode até não ter a coragem de puxar o gatilho, mas você aplaude quem puxa o gatilho, entre aspas, por você. Então, esses elementos da extrema esquerda, eles, na minha opinião, perderam totalmente o paradigma, perderam totalmente o compasso do que é bom e o que é ruim. Ou então não, ou então eles realmente acham que isso é bom, eles realmente acham que isso é justificado porque eles veem o mundo através da lente do opressor e do oprimido, ou seja, Israel é um Estado opressor, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, o Estado palestino são os oprimidos, mesmo sabendo que 20% da população de Israel é composta por árabes. Mesmo a gente sabendo que nem toda a Palestina apoia o Hamas é o governo atual da faixa de Gaza, nem todos os palestinos árabes apoiam o Hamas. Então também não acho certo confundir a Palestina com o Hamas. Tem muitos palestinos que não apoiam esse tipo de conduta. E aí quando a gente começa a analisar essa questão de oprimidos e opressores, Israel, nesse contexto específico, atual, não estou falando de 50 anos atrás, ninguém estava vivo há 50, 60, 70 anos atrás. Então não há o que se falar isso. Se você entende que Israel perpetua algum ato de violência aos direitos humanos, tem os órgãos internacionais aí para isso, para você poder pressionar e aí conseguir o que se quer, a sua liberdade. O apartheid na África do Sul acabou justamente por causa disso, por causa de pressões internacionais. Então, se você entende que é um ato terrorista que vai te libertar, no fundo você vai perder moralmente. E você não vai conseguir o que você quer. Então, analisando, né, sobre essa ótica dos oprimidos e dos opressores, a gente tem essa notícia aqui que é bem interessante. Brasileira em Gaza relata a ordem para deixar casa. Israelenses ligaram dizendo que vão atacar. Porque isso é uma conduta da IDF, né, que é o exército israelense. Eles sempre ligam antes de bombardear um alvo, porque o Hamas ele coloca alvos militares, ou seja, coloca mísseis e armas, né, em prédios civis. E aí, obviamente, Israel acaba tendo que bombardear esses alvos, mas Israel sempre liga pedindo para as pessoas saírem, porque, olha, nós temos informações que tem mísseis, de que tem armamento, de que tem munição aí dentro desse prédio, então a gente tem que destruir esse prédio, então por favor saiam todos daí. E aí a gente escuta ainda falando sobre isso é uma guerra é guerra, infelizmente há danos colaterais e o Hamas bate palma para isso, porque é justamente isso que ele quer, por isso que eles são grupos, é um grupo terrorista, o objetivo deles é o terror. E aí o Israel acaba tendo que bombardear o alvo, causando destruição, e eles são os primeiros a botar aquilo ali na televisão e falar, olha como Israel é mau, mesmo a gente jogando 5 mil, a cada X período de tempo a gente joga 3, 4, 5 mil mísseis contra Israel, mas eles são os maus da situação. E novamente falando,
Eu entendo que Israel não é o árbitro da moral, nem o ápice da moralidade, que Israel nunca cometeu nenhum ato equivocado, que Israel nunca também, nos seus ataques, culminou na morte de crianças inocentes. Claro que sim, é uma guerra, mas ainda assim numa guerra você tem atos de conduta. Você tem a Convenção de Genebra, você tenta preservar vidas inocentes, você não ativamente invade um país com o objetivo de sequestrar inocentes. Uma coisa é você invadir o país e atacar um alvo militar, tomar uma base. Se isso fosse uma guerra entre o Hamas e Israel, onde Hamas invadiu a fronteira de Israel e tomou 2, 3, 4, 5 bases militares, é guerra. Agora, você invadir com supostos alvos de oportunidade, buscando civis inocentes, desculpa, não há justificativa para isso. Não há que se falar em oprimidos e opressores, não há que se falar em nenhum tipo de justificativa, porque isso não faz o menor sentido. E eu volto a falar, e tem uma analogia que eu gosto muito, que é a analogia da pedra. Né? Vamos supor, eu tô. Estamos tacando pedra no meu terreno. E aí eu vejo que tem o cara que tá tacando. Eu tô brigado com o cara que tá tacando pedras no meu terreno, na minha janela, quebrando a minha casa. E aí eu olho pro lado e eu tô vendo que tem uma outra pessoa dando pedras para esse cara que tá arremessando as pedras em mim. Aí eu vou olhar para esse cara e falo assim, realmente, ele não tem nada a ver com isso, ele só tá fornecendo as pedras. Ele não tem nada a ver com esse conflito contra mim. Óbvio que não. Então, se você apoia esse grupo terrorista, infelizmente, de uma maneira ou de outra, direto ou indiretamente, você está apoiando esse tipo de conduta. E, novamente, eu não estou falando aqui de uma questão ideológica entre esquerda e direita. Eu não estou falando aqui que a gente pode discordar sobre determinadas políticas. Há alguns anos atrás, talvez há muitos anos atrás, a gente podia discordar se você é a favor de um Estado maior, um Estado menor, se você é a favor de liberalismo econômico ou de intervencionismo econômico por parte do Estado. A gente podia concordar e discordar sobre questões de casamento homoafetivo ou não. Isso é um vídeo que, inclusive, eu vou fazer no próximo segmento. Enfim, a gente podia concordar e discordar em várias questões. Antigamente, a esquerda era a primeira a querer evitar a guerra. Todas as pessoas de esquerda eram os mais anti-guerra. Geralmente, as pessoas que eram favoráveis à guerra eram consideradas pessoas de direita. E assim, como que hoje em dia a gente vê várias pessoas apoiando uma conduta de um grupo terrorista como esse? Não faz o menor sentido. Na verdade, ou então não, então faz sentido do ponto de vista de que esse sempre foi a conduta desse povo. Essa sempre foi a, o objetivo, apoiar esse tipo de conduta. Então, a gente tem que hoje verificar o que é o que e entender, fazer essas reflexões e entender se quem que apoia, o porquê que apoia. E realmente, assim, eu já pensei muito sobre esse assunto e, como eu sempre falei aqui, esses vídeos eles não têm script, não tem nada. Eu simplesmente ligo a câmera e começo a falar e não entra na minha cabeça alguém, do ponto de vista de princípios, apoiar um ato como esse, apoiar um ato terrorista. A gente pode discordar em ideologias, tem gente que é mais para um lado, tem gente que é mais do meio, tem gente que gosta de criticar e tudo mais, mas apoiar um ato que culmina na morte de civis inocentes, não tem como. E eu acho muito interessante que agora a gente está vendo essas instituições, partidos políticos, né, essas questões ideológicas que hoje permeiam várias empresas, né, o mundo corporativo está cada vez mais tomado por ideologias, então faz muito sentido a gente verificar, porque agora quando a gente vê qualquer pessoa apoiando algumas instituições que apoiaram o Hamas, a gente pode olhar, isso é uma mudança muito grande nessa guerra cultural que existe. A gente pode olhar e falar assim, tá vendo? Você apoiou. Se você apoia os partidos políticos que abonam esse tipo de conduta e as instituições que abonam esse tipo de conduta, você também abona o que o Hamas fez. E aí a gente começa a mostrar a hipocrisia que existe
dentro das narrativas da extrema esquerda, de que eles são os pacifistas, de que eles são, né, os árbitros da moralidade, do amor, e assim sucessivamente, como a gente acaba vendo. E olha que como eu falei aqui, eu não sou uma pessoa de direita, as minhas ideias elas são muito mais voltadas para a esquerda, não para a extrema esquerda, porque eu nunca fui extremista com nada, mas muito mais até para um centro-esquerda do que de direita. Apesar de muitas pessoas até não acreditarem em mim sobre isso, mas é verdade. E eu acho que esse pessoal perdeu totalmente a noção, eles foram tanto para a extrema esquerda que eles já caíram do penhasco e continuam caindo, mas continuam achando. Sabe aquela analogia do cara que está caindo, mas ainda não tem fim, mas continua caindo e acha que está tudo certo? Então, é assim que eu vejo a extrema esquerda. Então, sem mais, um abraço. Deixe seus comentários, se você chegou até o final do vídeo, deixe seus comentários, comenta, deixa o like, vê o que vocês acham e vamos iniciar essa discussão. Um abraço e até a próxima.